Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templar no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje um vídeo para a gente reagir aqui sobre as especulações do mundo vascaíno, hein? Finalmente os reforços estão chegando, né? Aquela morosidade devido à RJ, devido a toda essa dificuldade financeira que o Vasco tem, toda essa transparência com o Ministério Público que se faz necessário para o Vasco, nesse momento que está com um plano de recuperação judicial em andamento, junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em meio a toda essa morosidade, todo esse jogo de ansiedade e cobrança de nós vascaínos, enfim, está começando a aparecer nomes aí, né? Carlos Andrés Gomes, o ponta colombiano, ok, confirmado. Não pelo Vasco oficialmente, mas extraoficialmente, sim, confirmado. Estamos só aguardando a chegada desse jogador ao Rio de Janeiro para começar a treinar com o elenco. Outro jogador que também vem sendo muito especulado, né, que é o Carlos Cuesta, que falamos aí no último vídeo, zagueiro colombiano também, de 26 anos, muito bom jogador também, né? Apesar de ser abaixo de 1,80, tem ótima impulsão, muita velocidade, força física, bom passe, né? Boa antecipação, boa leitura de jogo, jogador interessante, hein? Com certeza para ser titular absoluto da zaga do Vasco. E outro jogador que apareceu aí, né, e está cada vez mais forte a sua especulação, é Jonathan Iconé, o francês de 27 anos que joga na Itália, na Fiorentina. Andei assistindo os vídeos do jogador aí, rapaz, jogador extremamente interessante, um ponta direito clássico também, igual é o Carlos Andrés Gomes, muito veloz, boa estatura, né, 1,80 m, 81 alguma coisa assim, e de força física. Apesar da sua perna, né, forte ali de jogo, de drible, ser a direita, a perna base à esquerda, ele sabe utilizar muito bem. O drible, uma finalização, ele faz gol com a perna esquerda, né? E também dar bons passes dentro da área. Um jogador muito interessante, joga tanto aberto pela direita como fazendo o facão na diagonal, gosta de pisar dentro da área. Rapaz, será que o Vasco vai estar trazendo esses dois pontas? Aí entra o questionamento, né? Aí entra o questionamento. Pô, Vasco na RJ, enfim, querendo se reforçar, mas também, em contrapartida, está tendo muita especulação, né, de uma possível venda do Ryan aí. E o Ryan, a cada jogo que ele brilha, a coisa explode lá na Europa, né? Jogador caro, jogador aí na casa dos 80 a 100 milhões de reais, mas um jogador muito jovem. E os clubes europeus gostam de pagar caro apostando nesses jogadores, né, que eles explodam, né, que eles deslanchem de vez jogando lá na Europa. Então o nome do Ryan cada vez mais forte também para uma possível venda. Aí eu fico pensando, né, será que o Iconé está vindo junto com o Andrés Gomes para reforçar, né, o ataque lá de campo e substituir o Ryan, numa possível venda, ou o Ryan vai ser esse centroavante que a gente está pedindo, né, para revezar com o Verratti, com características diferentes do Verratti. Para mim, seria o melhor dos mundos. Se vier, além do Andrés Gomes, esse ponta francês, e o Ryan, de fato, assumir aí como centroavante, disputando de fato a posição com o Verratti, e cá entre nós, do jeito que ele está jogando, ele assume a titularidade como camisa 9, para mim seria o melhor dos mundos. Seria o melhor dos mundos. Não sei se o Vasco, nesse momento, né, que ele ainda não tem um grande investidor, né, ainda está vendendo o almoço para pagar a janta, não sei se seria, na gestão atual do Pedrinho, coragem para se contratar dois jogadores mais caros, né, e está segurando o Ryan. Né? Claro, eu como torcedor adoraria que isso acontecesse, deixar registrado que adoraria que isso acontecesse. Imagina, o Vasco com 4 pontas, né? O Andrés Gomes, o Iconé, pela esquerda Nuno e David, né, o DVD, sendo que o Nuno pode revezar com o Coutinho na meia, além do Estrela, né, que também está de volta. E lá na frente você tendo Ryan e Verratti para disputar a posição. Caramba, do meio para frente o Vasco está resolvido. O Vasco está resolvido. E aí, cara, é só trabalhar bastante, que não vai ter problema no Campeonato Brasileiro e que a gente pode até sonhar na Copa do Brasil. Essa é a mais pura verdade, né?
Agora, de tudo que está sendo especulado, realmente Carlos Cuesta está praticamente confirmado. Existem outros clubes interessados no jogador, inclusive no Brasil, mas o Vasco estaria bem adiantado aí nessa negociação, uma negociação de empréstimo, né, com obrigação de compra após um ano de empréstimo e tal, uma negociação que faz com que o Vasco desembolse o mínimo possível e necessário em 2025 e empurre o problema para 2026, até porque tenho certeza que até lá o Vasco já tem investidor, já tem um novo patrão aí, né? Um novo líder, um novo chefe da SAF do Vasco da Gama. Então acho que aí ano que vem é outro patamar financeiro, o Vasco teria totais condições de estar assumindo esses compromissos de aquisição, né, dos direitos federativos que estariam sendo postergados para o ano que vem, no caso do Andrés Gomes e quem sabe do Carlos Cuesta, que está na iminência de ser anunciado também. Vem logo, Dimar Lopes, trabalha, Pedrinho, vem logo o zagueiro, chega logo Andrés Gomes, que a quarta de final do Copa do Brasil está aí. O Vasco, voltando a repetir, em 22 jogos no Campeonato Brasileiro, precisa de 10 vitórias, né? E hoje, 10 de agosto de 2025, né, o Vasco está fazendo seu 17º jogo contra o Atlético Mineiro, em casa. É jogo para tentar vencer. Eu sei que é difícil pra caramba, mas é para tentar vencer. O Atlético tem alguns desfalques, o Hulk poupado, Saraiva também não joga e o Dudu continua impedido de jogar. Esses são os nomes que eu sei que eles não vão jogar, não vão estar à disposição inicialmente do jogo, talvez o Hulk entre no segundo tempo. Então o Vasco tem que aproveitar e tentar ter um resultado positivo no São Januário, porque ele precisa 10 vitórias em 22 jogos ou 9 vitórias e 3 empates em 22 jogos. Essa é a mais pura verdade. Inclusive nós vamos fazer vídeo aqui no canal falando sobre os jogos que o Vasco teria a obrigação de vencer. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso aí, estudando a tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Antes de finalizar o vídeo, também temos que ficar atento com a especulação da possível venda do Lucas Piton. O Lucas Piton vem atraindo também os olhos do mercado, inclusive o Girona, né, da Espanha, é o mais forte aí no momento, para querer tirar o Lucas Piton do Vasco. E foi o que eu falei em outros vídeos aí, né? Sou a favor de vender, se for por um bom valor. Se for por um bom valor. Afinal de contas, o Lucas Piton é o melhor lateral esquerdo do Vasco nos últimos 10 anos. Pega na memória aí, Vascaíno. Não teve lateral esquerdo melhor que ele. Ele não é o melhor da história. Não, longe disso. Disparadamente longe disso. Mas nos últimos 10 anos, não teve lateral melhor. Então eu sou a favor de vender se for para vender bem. Agora, a gente tem que entender a reposição. Né? Vamos entender aí, quanto o Atlético Mineiro está improvisando o Pumita na lateral esquerda. Isso quer dizer que a gente não tem, né, hoje, confiança no Vitor Luiz e no Leandrinho para serem os titulares da lateral esquerda. A comissão técnica não tem. De Diniz deixou bem claro que não tem essa confiança. Então, para vender o Lucas Piton, o Vasco tem que pensar numa reposição. Uma reposição interessante, de um jogador experiente, para não deixar comprometer a nossa lateral esquerda. Né? Quem sabe até um jogador que marque melhor que o Lucas Piton, tem uma característica diferente aí do Lucas Piton. Né? Aí seria com a comissão técnica essa possível avaliação. Mas vamos ficar atentos. 2 jogadores podem sim deixar o Vasco, é Lucas Piton e Rayan. Né? Aí a gente tem que entender a estratégia de reposição. Mas voltando ao início do vídeo, volto a falar, seria o melhor dos mundos, hein? Se Iconé vier junto com o Andrés Gomes e o Rayan permanecer, passando ele para disputar a posição titular como centroavante ali com o Verratti, caramba, dá para sonhar, hein? Aquele 1% vagabundo na Copa do Brasil dá para sonhar, desde que tenhamos velocidade, celeridade, trazer logo os caras para eles começarem a treinar. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!